Imagine um mundo sem computadores pessoais, smartphones ou tablets. O mundo estava à beira de uma revolução tecnológica, e no centro de tudo estava uma pequena empresa com um nome simples, mas poderoso: Apple. De origens humildes em uma garagem na Califórnia ao seu status atual como uma gigante da tecnologia global, a jornada da Apple é uma prova do poder da inovação, visão e busca incessante pela excelência. É a história de dois jovens, Steve Jobs e Steve Wozniak, que ousaram desafiar o status quo e, ao fazê-lo, mudaram o mundo para sempre. Esta não é apenas uma história de circuitos e softwares. É uma história sobre o espírito humano, sobre o poder das ideias para moldar nossas vidas. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história fascinante da Apple, explorando os momentos-chave e os produtos revolucionários que cativaram o mundo. Prepare-se para se surpreender. Esta é a história da Apple. O ano era 1976. A discoteca dominava. As calças boca de sino estavam na moda, e os computadores eram máquinas enormes e complexas, confinadas a universidades e empresas. Mas em uma pequena garagem em Los Altos, Califórnia, uma revolução estava se formando. Os dois jovens Steve Jobs e Wozniak, impulsionados por uma paixão compartilhada pela eletrônica, embarcaram em uma jornada que mudaria o curso da história tecnológica. Jobs, o visionário, e Wozniak, o gênio da engenharia, formaram uma parceria formidável, lançando as bases para uma empresa que desafiaria a própria definição do que era possível. Foi nessa garagem que o primeiro computador Apple nasceu, dando início à revolução do computador pessoal. O Apple I, uma maravilha da engenharia construída à mão, era mais um kit para entusiastas do que um produto para o mercado de massa. No entanto, representava um afastamento radical da norma, um computador pessoal que ousava ser diferente. Com base no sucesso do Apple I, o Apple II, lançado em 1977, mudou o jogo. Foi o primeiro computador pessoal produzido em massa com tela colorida e um design amigável, tornando-o acessível a um público mais amplo. O Apple II foi um sucesso estrondoso, impulsionando a empresa novata para os holofotes e estabelecendo a Apple como uma força importante no crescente mercado de computadores pessoais. O impacto do Apple II não pode ser subestimado. Revolucionou a educação, encontrou seu caminho para casas e empresas e inspirou uma nova geração de empreendedores e desenvolvedores. O sucesso do Apple II consolidou a posição da Apple como líder na indústria de tecnologia. No entanto, o caminho a seguir não foi isento de desafios. O ano de 1984 testemunhou a chegada de um verdadeiro divisor de águas, o Macintosh. Rompendo com as interfaces baseadas em texto da época, o Macintosh apresentou ao mundo a interface gráfica do usuário, completa com janelas, ícones e um mouse. Inspirado por uma visita ao Xerox PARC, onde Jobs e sua equipe encontraram a GUI pela primeira vez, o Macintosh foi uma aposta ousada no futuro da computação. Foi uma aposta que valeu a pena, pois a facilidade de uso do Macintosh e seus recursos inovadores, como o mouse, rapidamente capturaram a imaginação do público. O design inovador do Macintosh, juntamente com o lançamento de softwares de editoração eletrônica como o PageMaker, logo o tornaram um favorito entre os profissionais criativos. O Macintosh representou uma mudança de paradigma na maneira como interagimos com computadores, abrindo caminho para as interfaces amigáveis que consideramos certas hoje. Foi uma prova do compromisso inabalável da Apple com a inovação e o design. Apesar do sucesso do Macintosh, o final dos anos 1980 provou ser uma época turbulenta para a Apple. Conflitos internos e lutas pelo poder dentro da empresa levaram à saída de Steve Jobs, o líder visionário que havia sido fundamental na ascensão da Apple à proeminência. A saída de Jobs em 1985 deixou um vazio na empresa que ele ajudou a criar.
Sem sua liderança e foco inabalável na inovação e design de produtos, a Apple começou a se perder. A empresa enfrentou forte concorrência de rivais como IBM e Microsoft, que estavam rapidamente ganhando terreno no mercado de PCs. A linha de produtos da Apple se tornou inchada com modelos confusos, carecendo da clareza e elegância que se tornaram sinônimos da marca. A saída de Jobs marcou o início de um capítulo difícil na história da Apple, um período de incerteza e declínio. No final dos anos 1990, a Apple estava à beira do precipício. A empresa que antes havia revolucionado a indústria de computadores estava lutando para sobreviver. Sua linha de produtos não era inspirada. Sua participação de mercado estava diminuindo e seu futuro era incerto. Então, em uma reviravolta dramática dos acontecimentos, Steve Jobs retornou à Apple em 1997, trazendo consigo um senso renovado de propósito e uma visão para o futuro da empresa. Jobs rapidamente simplificou a linha de produtos da Apple, focando em um punhado de produtos essenciais que incorporavam o compromisso da empresa com a inovação e o design. Ele também reconheceu a importância de construir um ecossistema de software e serviços que aprimorassem a experiência do usuário. O retorno de Jobs deu nova vida à Apple, preparando o cenário para um período de inovação e crescimento sem precedentes. Sob a liderança de Jobs, a Apple entrou no novo milênio com um foco renovado e uma série de produtos inovadores que redefiniriam o cenário tecnológico. O lançamento do iMac em 1998 foi um sucesso retumbante. Seu design elegante e cores vibrantes, um sopro de ar fresco em um mercado dominado por caixas bege. Mas foi o iPod, lançado em 2001, que realmente revolucionou a maneira como consumimos música. O iPod, com sua icônica click wheel e sua capacidade de armazenar milhares de músicas no seu bolso, capturou a imaginação de uma geração. O iPhone, lançado em 2007, nada mais foi do que uma revolução, inaugurando a era do smartphone. Foi seguido pelo iPad em 2010, um dispositivo que redefiniu o mercado de tablets e consolidou ainda mais a posição da Apple como líder em computação móvel. Esses dispositivos foram fenômenos culturais que mudaram a maneira como nos comunicamos, consumimos mídia, trabalhamos e interagimos com o mundo. Em 2011, o mundo lamentou a perda de Steve Jobs, um líder visionário que deixou uma marca indelével na Apple e na indústria de tecnologia como um todo. O legado de Jobs se estende muito além dos produtos que ele ajudou a criar. Ele incutiu na Apple uma cultura de inovação e uma busca incessante pela excelência que continua até hoje. Após a morte de Jobs, Tim Cook, que havia sido COO sob Jobs, assumiu o comando da Apple. Cook, conhecido por sua experiência operacional e mão firme, guiou a Apple por um período de crescimento e sucesso contínuos. Sob sua liderança, a Apple expandiu sua linha de produtos, fortaleceu suas ofertas de serviços e consolidou sua posição como uma das empresas mais valiosas do mundo. A Apple hoje é uma prova da visão de seus fundadores e do legado duradouro de Steve Jobs. De suas origens humildes em uma garagem na Califórnia ao seu status atual como um ícone global, a jornada da Apple foi simplesmente notável. Os produtos da Apple se tornaram onipresentes, integrando-se perfeitamente em nossas vidas e moldando a maneira como nos comunicamos, consumimos informações e interagimos com o mundo ao nosso redor. A estética de design elegante da empresa, suas interfaces de usuário intuitivas e seu ecossistema de produtos e serviços definiram o padrão para a indústria de tecnologia. Mas o impacto da Apple se estende muito além de seus produtos, inspirando uma geração de empreendedores e fomentando uma comunidade global de desenvolvedores e criadores. À medida que a Apple continua a evoluir,
Seu legado de inovação e seu compromisso inabalável com a excelência continuarão a moldar o cenário tecnológico nos próximos anos. É uma história que está longe de terminar. Um testemunho do poder duradouro da engenhosidade humana e das possibilidades ilimitadas da tecnologia.